O preço do ovo disparou? Calma, isso aconteceu porque as galinhas estão estressadas. O Barbinha 171 resolveu então ajudar as galinhas. A solução? Mandar as galinhas para spas de luxo. Isso mesmo, as galinhas foram enviadas para resorts 5 estrelas, com direito a massagens relaxantes, banhos aromáticos e sessões de estética. Tudo pago com verba pública. A galinha Canjalina, a mais exibida e preferida do Barbinha, logo se tornou a estrela do lugar, desfrutando de todas as mordomias possíveis. As outras galinhas não gostaram nada disso e logo começaram a se rebelar. Se a Canjalina tem esse tratamento todo, por que elas não podiam ter? A revolta foi geral, com muitas galinhas se recusando a botar ovos. E a mídia, como sempre, fez seu papel. Culparam o mercado, os produtores e até o clima, mas nunca questionaram a solução absurda do governo. Em Brasilândia é assim. Enquanto o povo sofre com as dificuldades reais, o governo gasta milhões para mandar galinhas mimadas para spas de luxo. E se você reclamar, vão dizer que você é a favor dos maus tratos dessas pobres galinhas. Até a próxima historinha. Fim.